Olá, seja muito bem-vindo. Cidade Entrevista está no ar, oferecimento da nossa editora Inspire. Obrigado você que está conosco, obrigado pela sua atenção. E já quero pedir também um pouco da sua generosidade em você encaminhar o link do nosso programa, que está começando agora, para os seus amigos. O assunto de hoje é saúde no combate às drogas. Uma epidemia do nosso tempo que atinge nossas famílias e chega também até você. Você pode achar, eu não tenho ninguém na minha família que está sofrendo do mal da questão das drogas, mas você tem um parente, você tem um amigo, tem um colega, um vizinho. Esse assunto diz respeito a todos nós. Então, vamos conversar hoje sobre esse tema. Então, mande o link, por favor, para parentes, amigos, pessoas relacionadas a você, para que a gente gere mais conscientização e ajude uns aos outros. Então, o nosso Cidade Entrevistas de hoje é sobre a questão das drogas. A nossa programação aqui, semanalmente, sempre às quintas-feiras, às 12 horas, vai ao ar com o oferecimento da nossa editora Inspire. Hoje eu quero indicar um lançamento da nossa editora Inspire, um livro novo, Acelere Seu Destino, porque você não tem tempo a perder. Então, editora Inspire, você pode encomendar pela Amazon, pode adquirir aqui na nossa Inspire Bookstore ou numa livraria próxima a você, ou você pode também encomendar por e-book no Kindle do Amazon. Então, boa leitura para abençoar e inspirar a sua vida. Quando o assunto é combate às drogas e conscientização desse assunto, você tem que puxar isso para perto de você. Hoje, nós estamos vivendo uma realidade muito próxima. A pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, no Rio de Janeiro, feita em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade Estadual de Campinas, diz que 34,3% dos que se declaram fumantes passam a consumir mais cigarros por dia durante o período de isolamento social. Sabe que isso também é uma droga? Fumar faz mal à saúde. E veja que na pandemia aumentou o número de pessoas que consomem cigarros. Revista Veja, de 7, diz que nova pesquisa conclui os malefícios da bebida alcoólica, que também gera aí uma série de outros problemas, como o maior caso de hospitalização. Então, nós vamos falar sobre as drogas ilegais, mas tem também o tabaco e o álcool, que são mais aceitáveis, mas que geram uma série de problemas. Então, fica ligado. Com você, Cidade Entrevista. Cidade Entrevista com o pastor Calito Paz. Realização, Igreja da Cidade Online, sua família onde você estiver. Apoio, Editora Inspire, 10 anos de boa leitura. Já estamos aqui com os nossos convidados de hoje, Patrícia Minari, seja muito bem-vinda. Tudo bem, Patrícia? Obrigada, pastor. Tudo bem? Patrícia, ela é psicóloga, supervisora de saúde mental, especialista em dependência química, especialista em logoterapia e terapia cognitiva comportamental. Cláudio Lopes, tudo bem, Cláudio? Bem-vindo. Obrigado, pastor. Tudo bem, graças a Deus. Joia. Cláudio é pastor na Igreja da Cidade, líder do programa 30 Semanas, trabalha com dependência química já há muitos anos aqui na própria Igreja da Cidade, porque também tem o seu testemunho de que é ex-usuário e também hoje ajuda pessoas nesta área. Então, muito bem-vindos. Vamos pensar então sobre dependência química, também falar um pouco sobre alcoolismo e questão de outras drogas, como o cigarro também. Então vamos lá, eu quero apresentar para vocês uma pesquisa que a gente fez e gostaria já de iniciar que vocês comentassem aqui no Instagram da Igreja da Cidade. 3.500 pessoas responderam, então dá uma boa amostragem. Vou começar aqui, Patrícia. Você conhece alguém que tem o vício do alcoolismo? Olha só,
80% disseram que sim e 20% não. Como que vocês no poder público lidam com isso? Uma droga que é tão aceitável, agora tivemos que ter várias leis no município em combate ao fluxo e tem tudo a ver com a questão do consumo de álcool. Fala sobre esse vício. Na verdade, a gente trata como um problema de saúde pública, né? Mais de 10% da nossa população hoje tem algum problema com o uso de álcool ou outras drogas e quase 10% tem problema com o tabaco. A gente tem um ganho com o tabaco, né? Nos últimos anos o uso do tabaco diminuiu quase 30%, mas a nossa população ainda fuma muito e hoje os jovens fumam cada vez mais. Então, realmente, a saúde do município lida como um problema de saúde pública, uma doença que precisa ser encarada de frente. Certo. Então, se você está enfrentando esse problema, não lute sozinho, busque ajuda. Cláudio, as pessoas disseram também, nesse universo de 3.500 respostas, que 69% disseram que conhece alguém com dependência química, 31% não. Aonde está vivendo esses 31%? Ainda não identificaram, né? Porque é um problema que se agrava cada vez mais. E mais pessoas não se dizem dependentes químicos, mas são. Está na fase da negação. Sim, porque por mais que ela não consuma o álcool ou a droga diariamente, por exemplo, eu lembro que pessoas vieram falar comigo quando deixei de fazer uso, porque eu não poderia fazer um uso esporádico, por exemplo, de bebida alcoólica. E eu falei, para mim eu não posso nada, a compulsão chegou num nível tão grande que eu não posso ter contato nenhum. De forma nenhuma. E tem pessoas que julgam, eu não consumo todo dia, mas eu não consigo ficar um fim de semana sem consumir. E não se consideram dependentes químicos, mas na verdade são. Olha só. Patrícia, 49% disseram que conhece alguém que está lutando para sair do alcoolismo, 51% não. Você trabalha na Secretaria de Saúde. A questão do alcoolismo é uma questão de saúde pública. Você tem encontrado pessoas que hoje estão podendo celebrar sua recuperação e estão livres da dependência diária, como o Cláudio disse, talvez nunca estarão plenamente. Mas você tem obtido resultados? Pastor, eu trabalho nessa área já há quase 20 anos. E o que dá força para a gente continuar trabalhando nessa área é você ver que tem pessoas que concebem, como o pastor, né, relata, alcançar essa vitória. Então, assim, você precisa de ajuda, você precisa da ajuda dos seus familiares, você precisa se conscientizar sobre o problema, mas a ciência, ela também hoje, ela melhorou muito nesse sentido. Então, nós temos muitas ferramentas para poder trabalhar e para que essas pessoas alcancem uma vida equilibrada sem necessitar do vício. Só complementando o que o pastor falou, a negação não é só pessoal. Tem um estudo da Unifesp que ele fala que as famílias levam em torno de 8 anos para detectar que existe um problema de dependência química dentro de casa. Olha, o senhor imagina, passou 8 anos, o quanto isso já se instalou. Então, essa questão da negação, ela não é só pessoal, ela também é da família. Porque é muito difícil para a família falar, nossa, meu filho está com um problema. Meu marido tem um problema de alcoolismo. E, na verdade, o que eu queria ressaltar é assim, o quanto essa demora agrava o quadro. O quanto essa demora atrapalha. Então, conscientize disso. A família é fundamental no processo de ajudar na recuperação. Negação não vai ajudar nem o paciente e nem a família. Então, quanto mais cedo iniciar o tratamento, melhor. E admita que existe sim o problema. Cláudio, você conhece alguém que está lutando para sair da dependência química? 50%, 49% disseram que sim, 51% não. Essa estatística, ela bate com aquilo que você tem vivido na prática? Você vive também no contexto também de igreja evangélica? Sim, porque muitas pessoas acreditam que não tem solução. Ok.
que batem esses 49% ou 50%. Outras que sim. E as que sim, muitas vezes elas lutam contra o que a gente entende não ser o real problema dela. Porque tem pessoas que estão no nível de dependência química, elas precisam de uma internação, algo para uma desintoxicação. Outras que acham na dependência química uma válvula de escape para os seus problemas emocionais. Eu tive um choque de realidade quando, ao estar na Casa Sol agora lidando com pessoas em situação de rua, eu achava que a dependência química levava a pessoa para a situação de rua. E eu fiquei chocado ao saber que são relacionamentos familiares e pessoais que levam a pessoa a estar numa situação de rua e por estar numa situação de rua, ela chega na dependência química. Uau, que coisa. Então, uma palavra muito forte aqui do pastor, a esperança. Então, não jogue a toalha. Acredito que aqui esses 50-50, né, 49-51, vamos colocar 50%, conhece alguém. Então, não jogue a toalha, acredite que essa pessoa que você conhece tem jeito sim. E aí entra aqui, Patrícia, uma pergunta interessante. Você sabe lidar com a pessoa alcoólatra? 79% disseram com não, só 21% sim. Dá uma dica de ouro aí, uma pessoa que está nos assistindo e está vivendo esse problema na pele hoje. Qual é a primeira coisa que ela tem que fazer? A primeira questão que a gente sempre ressalta, pastor, é assim, as pessoas quando têm um dependente químico próximo, primeiro tem a negação, né, que nós falamos, então o não negar é a primeira questão, né, dar o passo em busca de ajuda. E o segundo passo é assim, muitas vezes nós delegamos a um especialista a possibilidade de mobilizar a motivação desse dependente. Porque qual é o grande problema da dependência? Ele não quer se tratar. Ele não quer se tratar, eu não sei o que fazer porque ele não quer se tratar. E as pesquisas demonstram, e a nossa prática também demonstra, que uma pessoa próxima que tenha uma boa vinculação, ela tem 3 vezes mais chance de mobilizar essa motivação do que um especialista que a pessoa nunca viu. Então, uma coisa que eu sempre fiz muito assim na minha prática, faço no consultório, fazia quando estava no CAPES, era a questão de, você tem uma religião? Eu tenho, eu sou evangélico. E você tem um pastor de confiança? Você tem alguém próximo? Porque essa pessoa, embora ele não seja um especialista, ele pode mobilizar essa motivação. A mesma coisa acontece em casa. Se eu tenho um relacionamento com o meu filho que seja afetivo, que seja transparente, eu também consigo alcançá-lo talvez muito melhor do que um especialista. Vou precisar de um especialista para tratar? Vou. Mas esse primeiro passo, que é o mais difícil, do mobilizar a motivação, quem está próximo, quem gosta, quem ama, consegue fazer com mais facilidade. Então, eu acho que a dica de ouro é olhar para a pessoa e dizer, eu estou vendo que você está com um problema, você quer ajuda? Legal. Acho que esse é o primeiro passo. Empatia, compaixão, sentir com o coração do outro. Às vezes tem gente que faz só porque alguém que ama está pedindo, né? Então, pedido de uma mãe, pedido de um pai, pedido de um filho, pedido de um pastor, pedido de um padre, pedido de alguém que você ama, leve em consideração e não deixe de fazer esse pedido. A gente costuma dizer aqui na igreja, Patrícia, que se você viu, você é o líder do ministério. O que é ministério? É servir. Tem coisa que a Patrícia vai ver, que o Carlito não vai ver, que o Cláudio viu. Então, quem vê é o responsável. Então, se alguém chegou até você, não fuja dessa responsabilidade. Você é o primeiro instrumento de ajudar na recuperação daquela pessoa. Aqui outras perguntas para a gente mudar aqui para as perguntas das pessoas. Você sabe como ajudar alguém que está lutando com a dependência química? A resposta é muito parecida, só que é um pouco pior. Do álcool, 21% sabem, 79% não sabem, e dependência química, 14% contra 86%. É um pouco mais complexo e sabemos disso, é mais complexo. Porque aí entra também aspecto da questão de violência e tal, né? Você é afetado por alguma situação relacionada ao alcoolismo ou dependência química, 82% são afetados. Então, a sociedade está realmente, como você falou, um problema de saúde pública. 82%. E olha, Patrícia, interessante. Isso aqui é o Instagram de uma igreja evangélica. Se você tirar num contexto que pode ser que não tenha contato com religião, esse índice vai ficar ainda mais alto, né? Patrícia, Ariane
e a Thelma perguntaram, e outros, bem parecido. Como ajudar a pessoa a entender que ela é alcoólatra e que ela tem isso já na mente? Como... Tem uma coisa que ajuda muito, porque assim, muitas vezes a gente imagina que a pessoa, ela precisa se conscientizar. Então, se ela não se conscientizar, não vai. A gente precisa entender que o ambiente externo, como o senhor falou, a igreja, o pastor, a família, também pode ajudar. Então, a primeira questão é a gente começar a apontar para o outro, com verdade, com amor, aquilo que está se vendo. E essa crítica, vamos dizer assim, entre aspas, ela tem que ser muito construtiva. Ela tem que ser no amor. Então, assim, você está vendo como você está se degradando? Eu sinto falta de você como você era antes. Né? Esses dias eu estava vendo uma coisa do tabaco, porque em maio a gente fez a conscientização do tabagismo. As críticas da família geralmente é como você cheira mal. Eu odeio esse cheiro, a cobrança. E quando a gente muda o tom da crítica, né, e a gente fala, nossa, como eu sinto falta quando eu senti o cheiro do seu perfume e não o cheiro do cigarro. Como é legal quando você não fuma. Isso mobiliza a pessoa de uma maneira que faz com que ela mude do que a gente chama de estágio de motivação. Ela passa de ser pré-contemplativa, ou seja, ela não quer parar, para começar a pensar, puxa, se eu parasse seria legal. Show. E tem um dado interessante que é assim, muitas pessoas, 70% dos fumantes desejam parar de fumar, mas têm medo de não conseguir. Então, quando eu tenho um entorno que me ajuda, isso me dá força. Então, hoje a gente tem ferramentas que a saúde, que a ciência nos dá, mas a gente pode contar muito também com o amor de quem está em volta. Dica de ouro, hein, gente? Cláudio, a Luciana pergunta como perdoar uma mãe alcoólatra. Porque no nosso psique, a mãe está programada para perdoar o filho. A pergunta dela é interessante. O inverso, como é que acontece? Aí, em especial, você lida muito com isso no 30 Falei semanas. Que essa pergunta era dele. É um contexto, né? Primeiro, é possível? É possível. Sempre é possível. É algo que precisa ser trabalhado e ser gerado. Esse perdão não é algo que acontece. É algo que tem que ser intencional. Eu tenho o desejo de perdoar. Aí como eu faço para perdoar agora? No nosso contexto de igreja é mais simples porque a gente já recebeu esse perdão. Então, ao se receber esse perdão, ao se sentir perdoado, fica mais fácil em liberar ou compartilhar esse perdão. Então, antes da pessoa conseguir perdoar, ela precisa receber o perdão. Tá. Não é algo que eu gero, é algo que eu recebo e compartilho. Então, ao se receber esse perdão, ao se sentir perdoado, a satisfação, a alegria, a força que esse perdão gera em mim me dá a capacidade de também liberar esse perdão para as pessoas que me fizeram mal. Então, é algo que tem que ser intencional, tem que ser buscado, mas tem que ser recebido. Certo. E eu vou pegar a carona aqui, Luciana, na pergunta do pastor Cláudio, na resposta do pastor Cláudio, que é uma decisão, então é uma escolha também. E eu penso que todos nós temos que fazer um exercício isso vale para uma questão de uma mãe alcoólatra, mas vale também para qualquer outra situação, que é separar. Às vezes, eu somatizo coisas e ela está no alcoolismo, mas ela pode ter feito algo que foi contrário ao meu desejo, que não tem nada a ver com o alcoolismo, só que eu junto por ela estar sofrendo do alcoolismo e somatizo. Então tem que tentar ser meio cartesiano aí e separar as coisas e fatiar. Eu não sei se você tem essa informação, mas é uma curiosidade saber o seguinte, Patrícia, quantas casas de recuperação existem em São José? E uma coisa que eu vejo é o seguinte, nós estamos aqui com uma cidade polo, que é São José dos Campos. E toda vez que a gente fala que a gente precisa internar alguém, buscar alguém, tem que ir para Jacareí, Caçapava, Taubaté, tem em São José, ainda está difícil, se é um problema de quase que uma pandemia,
um problema de saúde pública. Como é que estão as regras? Se há algum incentivo por parte do município de ajudar pessoas que tenham essa vocação de abrir estas instituições? Como é que está esse assunto aqui junto ao poder público? Se tem, quantas são? Se não tem, por que não tem? E se há algum tipo de política na Secretaria de Governo, na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Liberação de Higiene, sobre isso? Como é que é esse assunto hoje? Então, acho que a primeira coisa que é importante a gente saber, sim, existem. Hoje nós temos conhecimento de 11 casas em São José, 4 são regularizadas, né? 4, inclusive, tem convênio com o governo estadual e com o governo federal. Nós usamos essas vagas. É muito importante a gente saber, pastor, que a internação é o último recurso, né? Às vezes a gente acha que o tratamento é a internação. Sim. E na verdade, a internação ela faz parte do tratamento quando ela é necessária. Tá. Eu acho que, por exemplo, o programa 30 Semanas, não porque eu estou aqui, porque eu digo isso para todas as pessoas, eu acho que ele é de uma eficiência ímpar. Né? E ele é um modelo de tratamento em meio aberto, em que eu consigo trabalhar com o vício e sair dele. Então, eu conheço muitas pessoas que passaram por esse programa. E hoje a cidade conta com uma rede de atendimento ao dependente químico. Então, nós temos portas de entrada para esse tratamento. Os nossos únicos serviços de saúde mental que não tem que entrar na fila de espera, né, digamos, do sistema de saúde, é o de dependência química. Então, dependência química tem porta aberta na nossa cidade. Se eu desejo parar de usar, eu tenho o CAPS-AD, que atende homens maiores de 18 anos, pode ser alcoolista ou outros tipos de dependência. Eu tenho o SAMA, que é um serviço que só atende adolescentes e mulheres. Eu tenho a UPA de saúde mental, que atende as emergências. E desses serviços, que são as portas de entrada, eu tenho encaminhamento para internações em comunidades terapêuticas, que são credenciadas, e tenho internações em hospitais psiquiátricos. Então, assim, São José hoje está preparado para receber, né, essa demanda, acolher não só o usuário, como também a família, porque todos esses lugares têm grupos de atendimento à família. Porque gera codependência, né? Sim. Então, uma boa notícia, nós temos 11 casas em São José, 4 regularizadas. Eu vou pedir depois aí para a assessoria pegar e colocar no chat, porque se é o caso, como a Patrícia bem colocou aqui, não é a primeira coisa, tem várias portas aí que você tem que acessar antes, na família, na sociedade, depois questões de apoio, mas se é o caso de chegar até lá, então também existe essa rede aqui na nossa cidade, isso é importante. Inclusive, essa questão da internação ela é um impeditivo, às vezes, para a pessoa querer, porque ela acha assim, se eu reconhecer que eu sou dependente químico, eles vão me internar. E aí eu acho que é legal a gente entender que existem outras formas. Certo. E aí você esbarrou na pergunta dele agora. O Tiago Vinícius perguntou, a igreja da cidade tem algum treinamento de tratar e ajudar dependentes? Aí eu queria que você falasse do programa 30 Semanas e desse uma pinceladinha no que também a Casa Sol faz no sentido de ajudar as famílias a lidar com a questão. A gente, desde 2005, temos o 30 Semanas e ele é um programa, como a Patrícia falou, que ajuda não só no caso da dependência química, mas também de problemas de ordem emocional, que ajudam a pessoa a tomar decisões para se conseguir estar livre ou do vício ou de um problema relacionado ao vício, também tratando da codependência e agregados que a gente chama. O da dependência química, por exemplo, normalmente um dependente químico também tem um problema ou temperamento, com ira, ou também compulsão, sexualidade, tudo isso também é tratado. A gente usa uma ilustração de uma árvore para descrever a ação do programa ou da ferramenta 30 Semanas, né? Onde nós acreditamos que a raiz desse problema emocional se dá por conta da orfandade, eu não saber, não descobrir ou não vivenciar uma vida ou um relacionamento de paternidade com Deus.
Mas muito disso se dá por conta de bloqueadores que são introduzidos na nossa vida, normalmente na infância, que são escolhas erradas, abusos, traumas, as nossas escolhas erradas e escolhas erradas de outras pessoas que recaem sobre a nossa vida. Tudo isso formam esses bloqueadores. Por conta disso, no tronco da árvore, vou passar por um sentimento que nós chamamos de rejeição. E quando eu passo por esse sentimento de rejeição, vou buscar de uma forma consciente ou inconsciente por uma válvula de escape ou uma compensação. Um desses galhos seria a dependência química. A função da ferramenta é ajudar a pessoa, através de um relacionamento com Jesus, a identificar esses bloqueadores. E através desse relacionamento com Jesus, através desse processo gerado pelo 30 semanas, remover esse bloqueador da vida da pessoa, para que a pessoa seja capaz de viver a aceitação e ter opções de escolha, outro caminho. Ou seja, eu não preciso o da droga, eu posso ir por esse caminho. E a gente não faz um aconselhamento, porque cada pessoa é única, então cada pessoa vai ter um processo pessoal, um relacionamento dela pessoal com Jesus, que vai levá-la a essa identificação e também a um autoconhecimento, podendo assim experimentar novas experiências, novas... A gente usa bastante princípios terapêuticos. 30 semanas ele não é terapia, mas usa de princípios terapêuticos, terapia cognitiva comportamental em grupo, né, Patrícia? E usamos de grupos de apoio que vão ajudar a pessoa tanto na identificação quanto na... A gente fala que ao ouvir e ao falar, né, que existe esse tratamento. Legal. E quando que acontece o programa do 30 semanas? A pessoa pode chegar, por exemplo, nós estamos no meio do ano. Sim. 30 semanas sugere, né, exatamente o que o programa diz, 30 semanas. Pode entrar no meio? Sim, o programa é cíclico, então não importa em que momento a pessoa chegue no programa, desde que ela conclua as 30 semanas. Okay. Então a gente está indo nessa semana. Pode entrar nessa semana o quê? Nessa semana estamos na 13ª semana, okay. Iniciando então, a quarta decisão. Sai na 12ª outra. Exatamente. Daí, ela chegando na 12ª da outra, no ano que vem, ela concluiu o ciclo de 30 semanas. Então ela pode chegar em qualquer semana, em qualquer momento. Acontece aqui na Igreja da Cidade todas as sextas-feiras às 19 horas. E também temos um braço na Casa Sol, que agora retornando a esse novo normal, também teremos o 30 semanas, mas na Casa Sol ele vai ser específico para dependência química e para familiares. Ok. Aí vai ser específico. Aqui trata de todos os problemas emocionais, compulsão e sexualidade, vício, maus hábitos. ira, mau hábito. Na Casa Sol específico para dependentes químicos e familiares, que é o grupo de codependência. Então, sexta-feira, 19h30, presencial e online? Presencial e online. Ok, então se liga aí, procura saber mais do 30 semanas, essa ferramenta que o Tiago Vinícius perguntou. Patrícia, a Miriam Prado, o que fazer quando o problema está dentro de casa? E aí uma segunda pergunta, a Cristina Schumann, como discernir se a pessoa precisa de um passo seguinte, como internação? Bom, se o problema estiver dentro de casa, a gente precisa sempre pegar pelo diálogo, né? Então a gente precisa buscar o diálogo. E aí ser muito verdadeiro nesse diálogo, dizer o que está acontecendo. É legal a gente dizer o impacto que está vendo na vida da pessoa. Olha, eu estou enxergando o que isso está acontecendo na sua vida. E aí procurar, sim, um especialista que possa ajudá-lo nesse sentido. Quem vai fazer o diagnóstico de qual é o tratamento, qual é a indicação, é o especialista, é o médico, é o psicólogo, é a pessoa que trabalha com essa questão. Por isso nós temos os serviços de porta de entrada no nosso município, porque ali ele vai ser atendido por uma pessoa capacitada, que vai fazer o que a gente chama de um projeto terapêutico individualizado. Aí, junto com a família, ele pactua com aquela pessoa que ela precisa de internação ou que ela precisa de um ambulatorial, porque às vezes a pessoa fala assim, eu não preciso internar, eu consigo parar e tal, mas a compulsão é tão grande e ele já está tão comprometido no entorno que a saída é a internação. Então, para isso, o especialista tem essas ferramentas para poder fazer o diagnóstico. Ok. Pastor Cláudio, Alaina Miguel, quando a pessoa não quer ajuda, o que devo fazer? Eu devo me afastar ou sofrer junto? Não tem como afastar, né? Normalmente as pessoas sofrem junto, mas
como a Patrícia colocou, as pessoas que estão próximas são as mais indicadas para, numa forma correta, por isso que a gente também oferece ajuda para a família, porque muitas vezes a família ela é tão doente ou mais que o dependente químico. E muitas vezes a família atrapalha o processo, porque o ambiente gerado, quando a pessoa muitas vezes sai de uma internação e volta para aquele ambiente tóxico, para aquele ambiente de acusação, para aquele ambiente... Isso é um motivador para a recaída. Sim. Então, para a gente, se uma família não tem estrutura ou não sabe o que fazer, existe também muito recurso na área da saúde, também na igreja, no 30 Semanas, para ajudar esse familiar em como chegar, como acessar o coração dessa pessoa, para incentivá-la a buscar ajuda. Certo. Então, Laina, não tem essa opção, você não tem que escolher isso, entre sofrer ou se afastar. Você já está sofrendo. E se afastar também vai continuar sofrendo. Mas você deve tentar, como estamos falando aqui. Uma pessoa anônima que deve estar sofrendo fez uma pergunta, Patrícia. Meu marido usa droga 2 vezes por semana. Deve ser aquele típico caso que não admite que está na dependência. Não sei mais o que tentar. Para essa esposa, o que você diz? Então, a motivação, né, o pastor falou, né, não tem, a gente já está sofrendo junto. Essa motivação, ela pode vir tanto por eu estar com você e dizer eu estou vendo o que está acontecendo e eu estou com você, mas em algum momento eu também tenho que pôr limites. O limite, ele é uma forma de amor importantíssima na nossa vida. Para isso a gente tem um amor exigente, que é um canal tão importante, né? Um grupo de ajuda para isso. Então, muitas vezes a gente tem que limitar algumas coisas. Então, eu estou vendo o seu problema, você está vendo também como nós vamos lidar com ele juntos. Se eu não desejo, né? Se a pessoa, não, mesmo não quero, ou às vezes bate, é violento, aí entra um limite. Né? Eu vou até aqui com você. Se você quiser se tratar, eu estou junto com você. Mas tem uma hora que, infelizmente, com o filho, com o marido, é a vida da gente, né? A vida. É a vida. E isso também na dependência química. Então, o limite também pode ser um bom motivador. Certo. Tem muitos pedidos de oração, então nos solidarizamos com você que está lidando com essa situação e está sofrendo junto com um parente, um amigo, um colega de trabalho. Não desista dessas pessoas e todos os pedidos de oração que chegaram, nós estamos encaminhando para o Ministério de Intercessão e ajuda específica que detectarmos nesse pedido de oração, vamos encaminhar também por 30 semanas. Cláudio, para fechar essa parte aqui, como inserir, o Juninho está perguntando, a questão da espiritualidade no assunto? É fundamental num processo de tratamento, num processo de restauração, num processo que uma pessoa busca essa ajuda. A espiritualidade ela é fundamental. Eu diria que o motivador, o que a gente sempre diz, muitas pessoas acreditam, né, fora de um contexto religioso, que não existe solução para a questão das drogas. Dentro do ambiente religioso, a gente vê inúmeros testemunhos de pessoas que muitas vezes, em diversos tipos de ferramentas, receberam ou estão conseguindo se libertar desse mal da droga, estando dentro desse contexto religioso. Ele é fundamental. A gente, fora, num 12 passos, eles vão chamar de poder superior. Aqui a gente nomeia, né, como Jesus Cristo de Nazaré. Mas, como a gente diz no 30 Semanas, no 30 Semanas a gente não busca autoajuda, a gente busca a ajuda do alto. Certo. E essa ajuda do alto, ela tem sido responsável por inúmeros testemunhos de pessoas, assim como eu, que conseguem estar hoje livre do vício da droga, conseguem ter uma vida lutando contra outras coisas, buscando ajuda em outras áreas, mas a esperança, ela é gerada e ela é fundamental nesse contexto religioso. Ok, então não precisa separar, independente de expressão de fé, o ser humano ele é corpo,
ele é alma e ele é espírito. Então, tem que trabalhar de forma integral, porque saúde é coisa integral. Nós vamos, então, agora Você quer Eu queria só complementar que a própria ciência hoje, ela reconhece a espiritualidade como um dos fatores que compõem o tratamento para dependência química. E compõe também, pastor, a prevenção. Certo. Então, existem também pesquisas sérias em situações bem vulneráveis, onde as pessoas que têm uma espiritualidade, elas têm muito menos chance de entrar no mundo das drogas. Então, acho que isso é importantíssimo. Não é? Ela não está imune porque é ser humano, mas com tem um certeza protetor. ela fator protetor. Está muito mais predisposta a não cair a estas tentações, porque a cabeça e o coração estão bem harmonizados com a sua fé. Vamos ver aí uma propaganda da nossa editora Inspire, que vai falar de um livro muito legal da Jessica Tate, que é para justamente você ir da provação ao triunfo, sair da luta e chegar à sua vitória. Gente, o tempo passou. Ela foi chamada para os lugares mais sombrios da terra, mas a escuridão invadiu a sua mente. Ao lutar com ansiedade e transtorno pós-traumático após enfrentar zonas de guerra, Jéssica conta sua jornada impressionante de cura sobrenatural e dos processos de transformação pelo qual passou. Uma leitura incrível e inspiradora para tempos desafiadores, porque em Jesus, sua provação pode ser o começo da sua maior vitória. Além da versão e-book, agora disponível também em livro físico. Adquira já o seu. Isso aí, gente. Ler faz bem demais, faz bem para a mente, faz bem para o coração e faz bem para toda a nossa vida. E como nós estamos falando também aqui em viver um dia de cada vez, quero recomendar para você o devocional Um Dia de Cada Vez, essa jornada devocional que depois vou dar para a Patrícia, o lançamento aqui, para que você possa ter essa ferramenta auxiliar, prefaciada aqui pelo pastor Cláudio, que é admitir, confiar, entregar, depender, obedecer, confessar, reparar e compartilhar. Então você vai ter essas 8 decisões ao longo desta jornada para você acompanhar o 30 Semanas no seu dia a dia, tá bom? Então, esse livro aqui queremos dar para você. Cláudio, o que fazer diante da recaída? Muitas pessoas encontram na recaída um limitador. Começam, aí quando estão iniciando o processo, e o próprio nome diz, é um processo. Então, durante o processo, a recaída muitas vezes é algo normal, algo que acontece. É fundamental, durante o processo, termos pessoas de confiança que estão nos auxiliando. No 30 Semanas chamamos de confidentes, no 12 Passos chamam de padrinho. Então são pessoas que já passaram por esse processo, que vão nos auxiliar a passar. E nesse momento de recaída, ou no momento antes da recaída, são essas pessoas que a gente procura, são essas pessoas que a gente aciona. E essas pessoas nos ajudam a não ficar prostrado, a não ficar desanimado, e são uma mão estendida para nos levantar. Caiu? Então vamos, levanta, vamos tentar de novo. Não, então, é ruim, é péssimo para você, família, e para o próprio recuperando, porque há uma frustração, o sentimento de derrota consigo mesmo, mas não é o fim do mundo. Patrícia, você é psicóloga também, situações de ansiedade nessa pandemia potencializaram. E isso também pode chegar à compensação do uso das drogas. Como lidar com a questão da ansiedade nesse tempo? O consumo de álcool aumentou quase 50% agora na época da pandemia. Os fumantes que estavam abstinentes voltaram a fumar. Os fumantes que estavam fumando estão fumando mais. Então, a ansiedade realmente é um gatilho importantíssimo para o uso de substâncias.
A ansiedade, nesse período, todos nós estamos sofrendo com ela, e a gente precisa ter algumas formas de lidar com a ansiedade. Então, assim, manter uma rotina saudável é importantíssimo, né? Fazer uma atividade física, parece que é uma conversa, não. A atividade física faz muita diferença. Ter contato com as pessoas que a gente ama, mesmo que seja hoje, graças a Deus, nós temos os meios de internet que nos ajudam muitíssimo. Não deixar de participar das reuniões, né, de religião, aquelas que são construtivas, porque se a gente for parar para pensar, quando a gente começa a conversar, a gente só conversa sobre a pandemia. E quando a gente olha a televisão, a gente só vê a pandemia. É importante a gente saber o que está acontecendo, claro, óbvio, mas a gente não pode se alimentar e viver só disso, né? Como o pastor falou em algum momento, a esperança é uma coisa que nos move. Então, nós precisamos ter uma rotina saudável e ter esperança que nós vamos sair melhor dessa situação que nós estamos vivendo. Então, se organizar é uma dica muito importante para poder controlar a ansiedade. Certo. E controlando a ansiedade, você pode realmente não precisar chegar a se entregar ao álcool, ao tabaco, às drogas, ao isolamento, à depressão e a problemas mentais. Exatamente. E é muito fácil quando você percebe, você já está usando algo para sanar isso. É verdade. Então, fique atento aos seus sinais, preocupe-se consigo, acho que isso é muito importante. E cuidar também com aquelas outras drogas de pó branco, que não é só a cocaína. O sal, a açúcar e o trigo. Porque descontar também na compensação da comida é um outro problema, né? A ansiedade trabalha muito com essa questão. Cláudia, como lidar com sintomas da abstinência? A Patrícia falou que, no início, né, a ciência evoluiu muito no caso de medicações que ajudam a combater a abstinência. Algumas abstinências precisam de medicação. Então, mesmo a gente estando num contexto religioso, a gente estando dentro de um programa 30 semanas, a gente não é contra a pessoa passar por um acompanhamento profissional e, através do acompanhamento profissional, essa pessoa receber uma medicação para ajudar a combater esses sintomas que a abstinência gera. E a abstinência é algo sério. A abstinência é algo que, por exemplo, a abstinência de álcool pode até levar a pessoa à morte. Então, é algo que precisa ser encarado. Hoje, graças a Deus, temos recursos médicos, recursos profissionais para tratar e lidar. Então, acessar isso que está disponível. A gente não é contra nenhuma forma, desde que seja orientado por um profissional. A gente não pode entrar em automedicação ou receita de YouTube, receita de internet, pelo amor de Deus. Não, né? Do Google não, por favor, nos ajuda a te ajudar. Isso, ok. E, Patrícia, antes das considerações finais de vocês dois, que tipo de transtorno a pessoa pode obter com o uso dessas drogas todas que estão disponíveis aí? Na verdade, são muitos, né? O álcool, por exemplo, ele é responsável por 80% das nossas internações psiquiátricas. Eita, olha. Então, as doenças psiquiátricas têm uma associação bem importante com o uso de substâncias. No uso da maconha, por exemplo, a gente tem muitos casos em adolescentes que abre um quadro de esquizofrenia. E a esquizofrenia é uma patologia psiquiátrica irreversível. Então, eu tenho cuidado, eu tenho medicamentos, mas eu não tenho mais como deixar de ser esquizofrênico. Então, a maconha tem essa ligação muito forte com a esquizofrenia, o álcool tem com a esquizofrenia e outras patologias como depressão, transtorno bipolar, e o crack e a cocaína, eles têm um efeito devastador sobre o sistema nervoso central. Até degenerativo, né? Degenerativo, que traz danos. A gente costumava brincar lá no CAPS que colo platinado. A pessoa não consegue mais ter o mesmo funcionamento cognitivo que ela tinha antes. Mas se eu puder focar em alguma coisa, eu focaria na maconha, principalmente para adolescentes. É um risco grande por conta dessa contraindicação de abrir um quadro psiquiátrico que depois a pessoa não retorna mais. Às vezes são meninos que estão com uma vida promissora, estão na faculdade e acabam perdendo isso por conta de um uso esporádico de maconha. É verdade. Então,
palavra aí de profissional, com muito amor e carinho para você. Cuidado, não tente entrar nessa questão do social, na sexta-feira, saidinha, experimentar. A maconha é uma droga sim, de vez em quando aparecem algumas pessoas que já são consumidoras, fazendo apologia, e aí fica aí a sociedade cool, dizendo que é legal e tal, só que aí sabemos como começa, mas nem sempre como termina. Então é melhor dizer não às drogas, você não precisa disso para ser feliz e para ter uma vida plena, pelo contrário, pode ter uma carreira interrompida. Queria que você, como pastor, trouxe aqui hoje um pastor e uma psicóloga, duas pessoas comprometidas com a reabilitação de pessoas dentro e fora da igreja, dentro e fora de contexto de grupos, porque de fato esse assunto diz respeito a todos nós. Então uma palavra de um pastor, uma palavra de uma psicóloga, agente pública, para vocês, pode usar aquela câmera ali, para que a gente possa fechar o nosso programa. E eu tenho certeza que você sabe de alguém que precisa desse bate-papo aqui. Encaminhe o link agora ou depois. Bom, a gente tem trabalhado, eu nesses últimos 13 anos, a Patrícia há 20, né, no tratamento. E o tratamento ele é trabalhoso. Então, nos ajude você a perceber na sua família, a trabalhar na prevenção. Você, pai e mãe, converse com seus filhos a respeito, mostre, busque ajuda. Você que já identificou um problema, quanto antes você buscar ajuda, melhor. Temos inúmeras ferramentas para te ajudar, que você pode acionar tanto pela saúde na prefeitura ou num contexto religioso aqui na igreja, no 30 Semanas. Tudo está à sua disposição. Para você que tem um problema, para você que identificou alguém na sua família que tem um problema, está ao seu alcance a ferramenta para te ajudar. Então, nos ajude tanto nesse tratamento quanto na prevenção. Eu acho que a palavra prevenção, né, eu e a Patrícia fazemos parte de um grupo aqui na cidade que trabalha com a prevenção. A prevenção ela é muito mais vantajosa a longo prazo do que o tratamento. Então nos ajude a identificar e ajude a gente também com seus filhos, com as pessoas da sua família a prevenir, para que futuramente esse problema de saúde pública ele seja amenizado a cada geração, a cada momento. Então esse é o meu pedido para você. Nos ajude identificando alguém e nos trazendo para ajudar e nos ajude a prevenir. Deus abençoe. Bom, eu queria aproveitar o espaço mais uma vez para divulgar os serviços da Prefeitura, pedir que as pessoas que tenham essa necessidade acessem o site da Prefeitura de São José. Lá na abinha da Secretaria de Saúde nós temos todos os serviços disponibilizados e nós estamos lá para recebê-los. Como nós estamos falando num ambiente de igreja, eu não posso perder a oportunidade, como o pastor falou, de pedir pela prevenção. A prevenção começa em casa, a responsabilidade começa dentro dos nossos lares. Crianças e adolescentes não podem beber. Quanto mais cedo eu começo a usar uma substância, mais chance eu tenho de me tornar dependente dela e de ter problemas com relação a essa substância. Então, o meu apelo é para que as famílias dessa igreja possam multiplicar isso dentro dessa cidade, de que a responsabilidade começa dentro das nossas casas. Conversemos com os nossos filhos sobre o uso de bebidas alcoólicas, sobre o uso de drogas, falemos sobre o assunto e vamos conseguir ter, se Deus quiser, daqui a uns anos, um número muito menor de dependentes. Muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer imenso estar aqui. Muito obrigado, Patrícia, muito obrigado, pastor Cláudio. Vai ficar aí, então, também agora no nosso chat estas informações dos departamentos da Prefeitura que a Patrícia está indicando, com os respectivos telefones e e-mails também, para que você possa acessar. Nós estamos aqui na Igreja da Cidade, numa campanha Viva Saudável. Sua saúde importa. Então, adquira o livro Vida Saudável. Todas as celebrações dominicais estamos falando sobre isso. Temos um livro escrito por 40 profissionais, pela editora Inspire, Viva Saudável, que você possa adquirir também. Saúde da mente, saúde do coração, saúde do físico, saúde do seu espírito, saúde integral,
cuidando da sua vida. 15 minutos de atividade física por dia já vai tirar de uma vida de ociosidade. Isso vai fazer muito bem ao seu organismo. Então, saúde é um assunto espiritual. E aí o nosso programa Cidade Entrevista vai sempre, nesses dias, tratar de algum assunto com relação a gerar saúde para nós também. Então, estamos nas células pensando sobre saúde, nas celebrações de domingo, nas ações durante a semana. Lembrando que você deve beber 2 litros de água por dia, todo dia, intencionalmente, bota a sua jarra aqui, ó, sempre bebendo uma água em cima da sua mesa. Estamos nessa semana evitando alimentos industrializados, então tente descascar mais e desembalar menos, porque isso é bom para você. Não é radical, não é religião, não é um voto, tá? É você perguntar, olha, isso aqui, eu vou tomar um suco. É melhor um suco processado ou natural? Opte pelo natural, isso vai ajudar a sua saúde, tá bem? E semana que vem nós vamos conversar aqui sobre como que uma casa limpa influencia na nossa questão de saúde e na questão também do nosso bem-estar, das emoções. Então, nós vamos ter aqui uma Organize para nos ajudar a dar dicas de como organizar nossa casa e também de uma dona de casa que leva a sério isso. Então, nosso programa semana que vem é sobre casa limpa, alma organizada. Vai ser inspirador. Não perca, semana que vem, quinta-feira, nosso programa meio-dia, Cidade Entrevista, tá bom? Então, obrigado pela sua audiência, Deus abençoe vocês dois também. Nunca se esqueça, a sua saúde importa. Deus abençoe e até a próxima semana. Obrigado.